Olá a todas e a todos. Vamos dar início à nossa aula de hoje. É uma aula relativa ao módulo 2, que está relacionado com a parte prática das abordagens participativas, certo? E aí hoje a gente vai falar um pouco do método Lume e pensando na parte de uma ferramenta que é de uma técnica de visualização, a modelização. E a gente vai pensar aí na estrutura e no funcionamento de um agroecossistema familiar, principalmente o fluxo de produtos. Eu vou pedir permissão a vocês aqui para iniciar a apresentação dos slides. Qualquer dúvida vocês vão me falando, tá? Então vai ser meio que uma parte teórica e aí a gente vai tentar colocar aqui mão na massa. Então quem tiver papel e caneta, se tiver pincel também, para a gente estar utilizando. E a qualquer momento vocês podem pedir para me repetir alguma coisa. Modelização de agroecossistemas. O que a gente espera como aprendizagem ao final dessa aula? Aplicar a modelização como ferramenta participativa para a condição de unidades familiares de produção na análise da sustentabilidade no semiárido, certo? Então, assim, o curso como um todo, ele tem um objetivo geral, que é a parte de vocês selecionarem ferramentas participativas para a condição de unidades familiares e no âmbito dos projetos que vocês têm participação. Hoje a gente vai ver, assim, uma dessas ferramentas, que é a modelização. E a gente vai direto no assunto, né, que é como usar, que é a parte da aplicação do método. O método, ele contempla, basicamente, a parte de entrevista semi-estruturada e a parte de processamento. E, em seguida, um registro em banco de informações. Nesse método, é possível você sempre estar fazendo atualizações, tá? Então, às vezes, você tem que voltar no campo e consultar de novo. Nessa parte aqui, semi-estruturada, é a parte que os dados são coletados. E depois a gente pega esses dados e vai fazer o processamento desses dados, tá certo? Vou ampliar um pouco, tá, para vocês visualizarem melhor. Então, essa parte de levantamento de dados e informações, vocês vão pensar assim, eu estou lá na Paraíba, em um agroecossistema lá, fazendo uma visita e coletando dados. Ou então estou aqui em Sobral, ou eu estou em Santa Quitéria, que são municípios aqui do Ceará. Em geral, o que a gente faz nessas abordagens participativas, né? Uma delas é o diálogo. Esse diálogo, ele se dá, por exemplo, através das entrevistas. Então, em geral, a gente usa um guia de entrevista para dialogar com os agricultores, né? Uma coisa que a gente faz também para coletar dados é o croquis da unidade, um mapa, né? Representando o que as pessoas criam, o que elas plantam. Uma outra ferramenta também utilizada é a linha do tempo, onde você vai, né, resgatar com a família a sua história, quando que ela começou a criar, plantar, as ocorrências que existem. E também uma outra forma é o registro fotográfico, né, o registro de imagens. Tudo isso compõe esses dados, né, que são levantados a campo, tá? Se vocês pensarem, o croquis da unidade e a linha do tempo, eles representam técnicas de visualização, porque a gente pode estar usando lá cartolinas, ou papel A4, né, que é aquele papel maior, usando tarjetas coloridas, pincel, lápis de cor, né, ou lápis mesmo. Então, isso compõe essa parte das técnicas de visualização já a nível de campo. O guia da entrevista, ele já compõe uma técnica de comunicação oral, tá? Já o registro fotográfico, ele vai compor aí o conjunto de imagens que a gente utiliza. A questão é, Éden, o que a gente faz com todo esse conjunto de informações? Como é que a gente organiza isso, né? E aí vem essa etapa que a gente chama do processamento dos dados e informações.
Então, vocês aqui na etapa anterior fizeram o levantamento dessas informações e depois vem para o processamento dos dados. No método Lumen, que é o método de análise econômica ecológica de agroecossistemas, esses dados são processados aqui através do que a gente chama de modelização, né, onde você vai fazendo esse processamento dos dados e já vai fazendo a análise, tá? Aí esse conjunto de informações vai compor aqui um banco de informações, né, que fica registrado para o acesso para a gente fazer essas análises. O detalhe é que esse método ele pode já ser feito já lá nas unidades familiares, junto com a participação das agricultoras e dos agricultores, tá? Então, assim, vou ser bem repetitivo. Tem a parte de levantamento de dados e informações, usando esses 4 instrumentos, como também essa parte do processamento das informações. Então, basicamente, no método Lumen, a gente trabalha com isso. Como é que a gente se organiza, então, assim, de forma geral? Então, vocês pensem que vocês têm que fazer análise e tem que usar os instrumentos, tá? Essa parte de análise de instrumentos, ela está agrupada na parte qualitativa e na parte quantitativa. Na parte qualitativa, vocês estão utilizando algumas ferramentas, instrumentos, como a linha do tempo, os diagramas, que é onde a gente chega na modelização, tá certo? E as planilhas de análise de qualidades sistêmicas. Os projetos que vocês atuam, eles têm a natureza de trabalhar com a sustentabilidade. Lembra a sustentabilidade ambiental, a econômica e a social. E aí, quando a gente faz essa avaliação da sustentabilidade, a gente pode avaliar o que a gente chama de qualidades sistêmicas, que a gente vai ver um pouco hoje. Uma outra parte, né, dessas análises é a quantitativa, é quando a gente pega os fluxos, né, da modelização e faz a quantificação das informações, tá? Então, no método Lumen, a gente junta a análise qualitativa e a análise quantitativa. Imagine assim, na qualitativa você tem informações que não são números, e na parte quantitativa você tem informações que você pode gerar números, tá? E aí, a partir desses números, a gente pode gerar indicadores e gráficos também. Quando você tem esse conjunto lá, né, que eu falei anteriormente, de análise e os instrumentos, vocês partem para as avaliações comparativas. Essas comparações podem ser feitas ao longo do tempo, certo? Então, imagine assim um agroecossistema em 2015. Como é que ele estava em 2015? Como é que ele está agora em 2020? Então, através desse método, a gente pode fazer essas comparações ao longo do tempo, que a gente chama de avaliação diacrônica. Outra avaliação é entre agroecossistemas. Por exemplo, comparar o agroecossistema da Dona Regina, que é do sítio Areias, lá aqui em Sobral, no Ceará, e o agroecossistema da vizinha dela, que é a Dona Maria, ou de uma localidade próxima. Vamos pensar o agroecossistema da Silviane, que é do sítio Pedra Preta, que também é em Sobral. Então, a gente pode comparar agroecossistemas, e aí a gente chama essa avaliação de sincrônica, tá certo? Então, vamos lá, repetindo, tem a parte de coleta de dados, a parte do processamento, a parte das análises em si com esses instrumentos, né, a qualitativa e a quantitativa, e as avaliações comparativas. Então, o que é a ideia aqui dentro do grupo? Para a gente ir para a parte prática. Então, atenção, certo? Como é que vai ser a parte prática agora do nosso curso, tá? Vocês vão explorar e usar uma base de dados e informações que eu vou disponibilizar, certo? Tá certo? Então, imagine assim, que foi feita uma entrevista semi-estruturada, né, para fazer o levantamento de dados, e aí foi feita a entrevista, foi feito o croquis da unidade, foi feita a linha do tempo e o registro fotográfico. Qual a atenção que vocês têm que ter? Nos croquis das unidades, observem a imagem que a gente vai disponibilizar, observem as imagens e fotos do campo e também informações da linha do tempo. Tudo isso aqui vocês vão utilizar
tá? Numa segunda etapa, que é fazer o processamento, tá? Então, assim, mais uma vez, atenção aqui na parte prática. Observe os croquis, as imagens e as linhas do tempo. Essas informações vão ser utilizadas para a gente fazer o processamento dos dados, informações, certo? Então, assim, depois de observar os dados, vocês vão ordenar e analisar os dados da base de dados, informações que a gente vai disponibilizar. Vocês vão fazer isso como, Eden? Que ordenação é essa? Como é que é isso? Nós vamos fazer diagramas de fluxos, mostrando a estrutura do agroecossistema e o seu funcionamento, né? Como é que ele funciona do ponto de vista econômico e ecológico, de pelo menos um subsistema. Eu vou orientar vocês tudo isso aqui, o que é subsistema, qual a diferença da estrutura para o funcionamento, tá? Nós vamos mostrar também um quadro para análise sistêmica dos agroecossistemas e também alguns quadros para se projetar, se fazer a quantificação dos fluxos, como também mostrar para vocês, apresentar uma linha do tempo, certo? Eu coloquei uma observação aqui, não haverá exercícios com planilha de indicadores e gráficos. Isso é uma outra aula que a gente precisaria para tratar dessa parte de planilha de indicadores, tá? Mas aqui, ó, diagramas de fluxo, quadro para análise sistêmica, quantificação dos fluxos e planilha de linha do tempo, são instrumentos que vocês vão guardar com vocês vão arquivar, porque vão ser as ferramentas que vocês vão utilizar no campo ou no escritório, tá certo? Nos slides aqui, e vai ficar gravada a aula, tem uma indicação de leitura, de apoio e o número de páginas de um livro que a gente vai compartilhar com vocês, né, durante o curso, que fala um pouco mais sobre esse método e a explicação de tudo isso aqui, como é que eu faço um diagrama de fluxos, como é que eu faço a análise sistêmica, como é que eu faço a quantificação e como é que eu faço a linha do tempo, tá? Olha só o que vai acontecer aqui no final da nossa aula, certo? Vocês vão compartilhar o resultado do exercício de aplicação da modelização para os outros grupos. E, se possível, vocês vão indicar análises feitas sobre a estrutura e funcionamento dos agroecossistemas, ou avaliações com a linha do tempo ou dos atributos sistêmicos. Então, isso aqui, a segunda parte é se for possível, e aí eu mostro para vocês, tá? Mas aí nós vamos focar nisso aqui, ó. Compartilhar o resultado do exercício de vocês, da aplicação da modelização entre vocês aqui, tá certo? Então, por isso que eu pedi, quem tiver papel e caneta, né, papel e lápis, para ir rabiscando seu desenho, e aí eu vou pedir, por favor, se possível, né, ligar a câmera e mostrar o papelzinho, tá? Olha só, gente, esses foram os slides, certo? Então, eu vou voltar aqui para vocês, e aqui nós vamos fazer essa divisão de grupos, tá? Ok, então eu vou compartilhar aqui o conjunto de imagens, e quando se referir ao pessoal do Bem Diverso, né, eu vou falar. Quando se referir ao pessoal do Rede Nova Agroeco, eu vou falar. Então, o primeiro exercício de vocês é observar a base de dados, tá? Deixa eu procurar aqui o arquivo para compartilhar com vocês. Me dei um instantinho enquanto eu acesso a base de dados. Então, vou pedir atenção ao grupo que a Dalcilene participa, e aí vai ser pelo projeto Rede Nova Agroeco, tá? Então, cada um tem a sua atividade, né, nos seus projetos. Por exemplo, quem está aqui na reunião, tá? Então, imagino que vocês acompanham alguns agroecossistemas e tem os objetivos dos projetos, né?
Então, Dalcilene, aí o projeto Rede Nova Agroeco trabalha com o aumento da sustentabilidade na transição agroecológica. A Mariana Damasceno trabalha com a questão dos atributos sistêmicos, para ver a responsividade. A Tamires vai acompanhar o agroecossistema da Dona Regina, pelo Rede Nova Agroeco. A Tainã também está integrando essa equipe. Então, vou passar uma base de dados. Isso vai para as pessoas que são do outro grupo, vão imaginando esse exercício, porque depois eu vou mostrar imagens também de outro agroecossistema. Mas aí eu peço atenção para esse grupo, né, do Rede Nova Agroeco. Vocês vão começar a fazer os exercícios, tá? Enquanto eu projeto as imagens. Vocês conseguem ver a projeção? Sim, pelo menos eu estou vendo. Ok, Elane, obrigado. Sim, doutor Éder. Ok. Então, aqui nós temos um caso, o agroecossistema de uma família, que é do território do Inhamus Crateús, Ceará, tá? Tem algumas informações mais gerais de lá. E aqui, imagine que é uma visita de campo, a equipe técnica, né, junto com a família, certo? No caso aqui, a família Ximenes, certo? O seu Mauro aqui, os filhos e a esposa, que é a dona Nery, né? Ramon, Renê, tá? E esse rapaz aqui é o genro. E aqui são dois colegas da Embrapa. Então, eles fizeram a entrevista, fizeram a linha do tempo, né, da família. Olha só, aqui, ó, 1996, eles se casaram, e aí foi aparecendo a vida deles aqui, né? O emprego na fazenda, foram para Fortaleza. Em 2000, eles começaram o agroecossistema. Então, é importante que vocês tenham essa ideia temporal, né, de como que funciona o agroecossistema. Por exemplo, aqui eles citaram a criação de uma vaca, de uma cabra, ovelha, galinha, porcos, roçado de milho e feijão. Em 2001, o plantio de sorgo. E aqui na parte de baixo é a parte de fora do agroecossistema. Quando que o seu Mauro, né, se filiou à associação, quando que a mulher dele entrou, e aqui alguns projetos e auxílio do governo através de bolsa. E assim sucessivamente, certo? Olha só, aqui tem sempre o conjunto de informações na linha do tempo sobre o agroecossistema. A parte da vida da família, a parte do sistema no entorno da casa, que a gente chama sistema peridoméstico, a produção vegetal, a produção animal e o que a gente chama de capital fundiário e equipamentos. Por exemplo, uma moto, alguma terra que eles receberam de herança, um poço e assim sucessivamente. E aqui na parte de baixo, a gente faz a representação do que eles fazem fora do agroecossistema, a participação na gestão de bens comuns, por exemplo, em associação ou em algum projeto. Por exemplo, o projeto Rede Nova Agroeco, quando que essa família começou a participar, tá? Então, essa entrada nos projetos afetou o agroecossistema deles, afetou a sua estrutura, o seu funcionamento e o fluxo de produtos, e assim sucessivamente. Tá? Então, assim, através da linha do tempo, aí é uma atenção para o grupo da Dalcilene, vocês já vão aqui pensando o que vai entrar na estrutura do agroecossistema. Então, por exemplo, ele disse que cultiva aqui, né, ele extrai material da carnaúba, então ele deve ter o agroextrativismo lá. Ó, tá citado milho aqui também. Opa, será que vai ter um roçado de milho? E assim sucessivamente. Opa, galinheiro, eles estão criando galinha. Então, como é que eu faço essa representação lá na modelização? Certo? Então, a linha do tempo, ela é também um subsídio, né, que auxilia a vocês entenderem como que os agroecossistemas foram estruturados ao longo do tempo. Tá? Então, assim, o que eu já estou falando aqui já está servindo de base para vocês fazerem o exercício de vocês. E aí, como eu falei, né, uma das formas, né, a base de dados é o grupo de imagens. E aí eu já recomendo a vocês, toda vez que vocês forem a campo, façam um registro de imagens, né, de como é que está o agroecossistema naquele momento, porque isso vai ajudar vocês na análise do agroecossistema e atingir os objetivos
do projeto, né? No caso aqui, vocês pensam no Rede Nova Agroeco. Então, nessa imagem, vocês veem o quintal produtivo, né? O quintal dela, e aí já vão vendo o que tem, ó. A casa, tem aqui uma cisterna, que é água para consumo da família, e aí vocês vão notando que tem cercados, tem algumas plantas, e aí eu vou passando, então assim, a parte prática de vocês aqui é como pegar também as informações da linha do tempo e das imagens e colocar lá na modelização, fazer a estrutura e o funcionamento, certo? Olha só, aqui, ó, tem um conjunto de imagens, a gente nota a presença de árvores, né? Possivelmente aqui, ó, deve ser alguma fruteira, né? Porque está aqui no entorno do quintal, tá? Olha só, mais uma vez, a gente já vê que tem uma estrutura ali atrás também, né? O que será, né? Será que existe algum tipo de criação nessa estrutura? A gente percebe aqui também várias plantinhas aqui, ó, embaixo da árvore. Olha só, o que isso aqui representa? Produção de mudas, certo? Então, possivelmente aqui próximo, né, deve estar no quintal produtivo, essa parte, né, deles fazerem essa produção de mudas. Tem uns sacos aqui com alguma coisa dentro, não sei se a gente vai conseguir perceber o que é. Aqui nós já temos o quê? Uma cisterna calçadão, né? A água da chuva cai aqui, e aí ela é armazenada aqui na cisterna de 52 mil litros. Vocês vão perceber que tem ali as carnalbeiras lá atrás, e aqui vocês podem imaginar, se ela tem essa estrutura aqui para guardar água, como é que eu represento isso no agroecossistema, né? Um estoque de água. O que possivelmente ela vai plantar aqui no entorno dessa cisterna? Essa cisterna, olha só, ela veio pelo Brasil Sem Miséria, um projeto que a família estava, né, participando de 2012 a 2015. Olha só, aqui já tem o uso da bagana, né, da carnaúba, e aqui, possivelmente, na época, eles disseram que ia ser um plantio de tomate, na proximidade aqui da cisterna. Tá? Mais uma vez mostrando ali o carnaubal, a área de caatinga, e aqui, nessa parte de baixo, né, a imagem ela é um complemento da entrevista, tá, gente? Então, a gente tem que cruzar as informações. Como eu participei desse momento, eu sei que aqui é um plantio de palma. Então, eles cultivam palma aqui para a alimentação dos animais. Então, sempre o exercício de vocês é como é que isso entra na modelização desse agroecossistema. Eles têm capineira também no seu agroecossistema. Tá? Aqui eles têm o estoque, né, vamos dizer, de adubo, né, através da palhada, né, da bagana, da carnaúba, e tem um pouco aqui de estrume, né, esterco dos animais. Nós podemos ver que eles têm a área delimitada, né, aqui por uma cerca, certo? E lá no final a gente consegue ver a casa deles, né? Eles têm aqui um poço também, aí é uma questão, como é que isso aqui entra no poço? Isso aqui vai afetar o fluxo de insumo e produtos? Isso representa um estoque, né, ou um mediador de fertilidade? Nós aqui estamos mostrando agora outras estruturas, né? Ó, tem mais uma estrutura aqui de alvenaria, tem outra lá. O que tem dentro delas? Olha só, criação de suínos e criação de aves. Então, são subsistemas, certo? Eles têm mais aqui, mostrando mais uma vez a estrutura, né, desse galinheiro deles. Aqui a gente pode ver um chiqueiro. Opa, então eles estão criando possivelmente, olha lá na imagem, ó, perto das pessoas, ó, caprinos. E é isso mesmo, olha só, os caprinos. Aqui a gente vê uma estruturazinha, né, de um pé de dilúvio, e a gente vê que tem no próprio curral, no próprio chiqueiro, vai ficando o estrume. Aqui, nessas bombonas, pela imagem aqui, é forragem guardada na forma de silagem, certo? Olha só, o fornecimento de silagem aqui no coxo. E aí você percebe que além dos caprinos que estão aqui nessa imagem, essa família também cria ovelhas.
Tá? Aqui nós temos a imagem de um curral, onde vocês podem perceber que o estrume está lá, né? Está estocado. E nós temos aqui o nosso irmão, né, gente? O jumento. Então, qual a função do jumento num agroecossistema? O que que ele tem a ver com a parte de insumos e de produtos? E aqui nós temos um corpo d'água, né? É tipo um barreirozinho onde eles criavam peixes. Mais uma vez mostrando aqui a área de capineira. E aqui embaixo uma área com, possivelmente com glericídia, né? Como se fosse um banco de proteína. Tá certo? Aqui a gente mostra a estrutura, né? Os silos, onde eles guardam a forragem na forma de silagem. E nesse cantinho aqui vocês conseguem ver uma plantinha toda verde, é a glericídia, ela é uma leguminosa, serve para a alimentação dos animais. E aqui a família, né, participando do momento de fazer o croquis da unidade, né, o seu mapa. Então é mais uma informação de campo ó, que vocês podem utilizar na modelização, certo? Desenhar a casa, né, e onde estão os chiqueiros, as áreas de estoque, a cisterna, tá? Então, tudo que estava naquela imagem foi representado na família através desse mapa, tá certo? Então, se o grupo da Dalcilene tiver alguma pergunta, vocês podem fazer agora, porque o que eu espero é que vocês estejam fazendo a modelização, tá? Fazer a modelização desse agroecossistema, com base nessas imagens. Então, vou voltando aqui, que eu vou entrar para o segundo grupo, o grupo da Mirialene e da Dona Regina, que é do projeto Bem Diverso. Ainda nessa mesma linha, gente, do funcionamento do agroecossistema do ponto de vista do fluxo de produtos. Vou compartilhar aqui a apresentação. Certo? Então, assim, o grupo de vocês, o que vocês vão observar e começar a fazer o exercício? Eu trouxe aqui a linha do tempo, certo? Da Dona Regina, tá? Então, digamos aqui, ó, em 92 nasceu o primeiro filho e assim sucessivamente, certo? Mas aí vocês vão prestar atenção dentro do agroecossistema dela, para vocês fazerem a estrutura do agroecossistema da Dona Regina. Então, por exemplo, em 97, ela recebe aqui uma cabra, né, possivelmente do projeto Cabra Nossa, tá? Que está aqui, ó, participação no projeto Cabra Nossa, certo? E aí foi nesse formato que ela acessou uma cabra. E aí a questão é, como é que essa cabra, ela vira uma representação lá na estrutura do agroecossistema? Os caprinos geram produtos para a Dona Regina, então vocês podem ir fazendo esse exercício. Aqui na linha do tempo, houve uma época, em 2003, que ela parou de fazer roçado, mas ela voltou a plantar em 2005. Olha só, então, eu citei aqui uma parte de animais, né, no caso cabras, e aqui ela retornou o plantio, né, do roçado dela. Mas aqui em 2004, ela parou de criar os caprinos. Ou seja, se vocês fossem fazer a modelização em 97, ela só estava criando cabra. Já em 2004, ela não estava nem criando cabra e nem fazendo roçado. Mas em 2005, olha só, ela começou a criar suínos. E ela voltou a plantar. Tá certo? Então, assim, atenção, como é que isso entra na modelização? Como é que isso vai afetar o fluxo de produtos? Vamos ver um pouco mais da linha do tempo da Dona Regina. E aí, o que aconteceu? Né? No quintal dela, em 2014, ela recebeu a cisterna de 16 mil litros, que é a cisterna para consumo. Em 2015, ela recebeu uma cisterna de 52 mil litros e os canteiros. Opa, mais uma coisa aqui no agroecossistema dela. Em 2015, ela iniciou o plantio agroflorestal. Ela começou a praticar agrofloresta.
Em 2016, ela entrou em parceria com outro agricultor para fazer agrofloresta. Então, ela implantou a própria agrofloresta, mas também implantou outra agrofloresta com outro agricultor. Mas em 2016, ela parou de criar suínos. Eita, Eden, eu já tinha incluído suíno no modelo dela. Então, agora você pode tirar os suínos na modelização, né? Em 2017, ela voltou a criar caprinos, tá? E aí, ela construiu aqui a casa do filho, certo? Então, assim, para praticar com base na linha do tempo, né? Eu vou voltar aqui, o agroecossistema da Dona Regina, né? O que vocês vão ver, né? Do ponto de vista de produção vegetal, ela parou, mas voltou a ter roçado. Do ponto de vista de produção animal, ela recebeu uma cabra em determinado período e parou de criar cabras e começou a criar suínos. Então, do ponto de vista da criação de animais, né, ela tinha parado de criar cabras. Aí foi criar suínos, aí depois parou de criar suínos e voltou a criar caprinos. Então, eu quero ver no exercício de vocês como é que ficou a modelização. Ok? Então, gente, atenção, né? É onde vocês vão chegar com essa tal da modelização. A modelização é uma representação, é um desenho que a gente faz. Isso pode ser feito lá no campo, usando pincéis coloridos, né? Ou de lápis mesmo, ou de caneta, onde você faz uma representação de como é o agroecossistema familiar. Nesse primeiro slide aqui, nós temos a estrutura de um agroecossistema familiar. Como é que vocês vão fazer esse desenho, tá certo? E aí vocês podem me mandar depois esse desenho por e-mail, tá? Ou se alguém conseguir fazer durante essa tarde, tira foto não, abre a câmera e me mostra aqui, tá certo? Então, o que que entra na estrutura do agroecossistema? Vocês vão notar que tem um retângulo maior aqui de cor preta. Isso representa o agroecossistema como um todo, o todo. Então, quem já puder ir fazendo esse exercício, o faça, tá? Já desenha isso aqui. No meio, a gente faz uma representação da família, né? Que é ela que faz a conversão dos bens ecológicos em bens econômicos, produtivos econômicos. Nós chamamos essa representação aqui de núcleos, o núcleo, né? Núcleo social, gestor do agroecossistema, tá? O retângulozinho do centro, ele fica na cor azul, tá certo? Se vocês não tiverem, né, lápis de cor agora ou caneta de cor, vocês não podem fazer com o que vocês tiverem, tá? Os retângulozinhos de vermelho, a gente chama de subsistema. Então, digamos que a pessoa cria vaca. Então, um subsistema aqui vai ser de bovinos, né? Ah, ela cria ovelha também. Opa, então no subsistema dela vai entrar, vai ter um quadrinho aqui vermelho, né? Um retângulo vermelho representando esse outro subsistema. Ela planta também. Opa, então ela pode, né, fazer a representação aqui, plantio de frutíferas, por exemplo, e assim sucessivamente, certo? Então, assim, hoje na nossa aula é mostrar para vocês esses instrumentos e nós vamos disponibilizar para vocês por e-mail ou dentro do Ava Embrapa, para vocês depois baixarem esse arquivo e utilizar eles, né, no dia a dia do trabalho de vocês. Então, quando for solicitado um relatório que pedir para vocês fazerem a estrutura do agroecossistema, vocês vão fazer nesse formato. Do lado externo aqui desse quadrinho, né, tem uns retângulozinhos de verde, que são os suprassistemas que a gente fala, né? Eles estão fora aqui do agroecossistema. Então, o estado é representado aqui desse lado, e na cor verde, e na parte de baixo, os mercados, que os agricultores têm relação, ou para comprar ou para vender, tá certo? Do lado aqui nós temos outro suprassistema que é a comunidade, tá?
Dentro aqui do agroecossistema tem esses círculos, que a gente chama de mediadores de fertilidade. São os estoques, por exemplo, estoque de água, estoque de forragem, um sistema de irrigação, alguma coisa para ser utilizada como transportador de materiais, ou seja, um animal, né, ou uma máquina, tá? Então, quando for solicitado para vocês para representar a estrutura de um agroecossistema, ele vai ter esse formato e essas cores. Se tiverem dúvidas, vocês me falem, tá? Éden, e a parte do funcionamento? O que que diferencia a estrutura do funcionamento? Quando você pensa em funcionamento, aí você já vai imaginar essas setas, essas flechas aqui, tá? Que ligam uma coisa, né, uma estrutura, na outra, certo? Dalcilene, então depois você troca ideia com a Tainan, né, que saiu aí da aula, né, com problema de internet. Vá avisando aí no grupo, no chat, tá? Então vamos lá. Quando você pensar em funcionamento do agroecossistema, aí você vai fazer a representação com cores, né? Essas setas elas vão ter cores diferentes, tá? Olha só, vamos pensar aqui em um subsistema, certo? E o que que significa essa flechinha de cor preta indo aqui para o mediador? Imagine que isso aqui é um roçado. Do roçado você tira, por exemplo, forragem. Então a forragem ela vem para cá para o mediador e você vai guardar ela, por exemplo, na forma de silagem ou de feno. Essa setinha preta representa o insumo, o fluxo, né? Como é que está fluindo os insumos. Então saiu aqui do roçado, veio para ser guardado aqui no mediador, né? Num silo ou num finil, e depois utilizado aqui, por exemplo, num subsistema de criação. Né? Então, assim, os animais comem forragem. Essa forragem ela pode vir lá do roçado, tá certo? Então, é uma forma da gente representar o fluxo de insumos. Vocês vão ver que aqui tem outra flechinha preta. Ó. Essa flechinha preta, ela vem do mercado. E aí, significa o quê? É algum insumo, né, pela cor preta, que foi comprado pelo agricultor, pela agricultora, para utilizar no subsistema. Por exemplo, de insumo, uma vacina, um remédio para um medicamento, ração, tá? São exemplos de insumos. Ou até água, né? Digamos que a família teve que comprar água para poder dar água para os animais. Então ela comprou um insumo. Então vocês notam que o insumo ele pode vir de fora ou ele pode ser produzido dentro do próprio agroecossistema. Às vezes o insumo ele vem da comunidade também. Então, digamos que tem uma área coletiva com um banco de proteína, né, que é forragem. Então essa forragem poderia vir para ser utilizada aqui nesse subsistema de criação, certo? Então é isso, é uma representação, aqui é a representação da estrutura, aí quando você coloca as setinhas, você já está dizendo como é que funciona o agroecossistema. Aqui vocês estão no grupo, o pessoal do Projeto Bem Diverso, por exemplo, uma das atividades é monitorar o fluxo dos produtos. E aí aquelas coletas que vocês fazem mensalmente, né, do que é produzido, do que é consumido, pode ir para um relatório nesse formato, no fluxo de produtos. Como é que vocês vão fazer? Então, vamos pegar mais uma vez o exemplo do roçado. Digamos que a família produziu milho. Esse milho, ele pode ser consumido, né, pela família. Então, por isso que a setinha vermelha, ó, veio para cá, tá? Ou esse milho, ele pode ter sido vendido. Por isso que a setinha vermelha veio para o mercado, tá certo? Éden, se tiver mais de um produto, aí vocês vão colocar números. Pode colocar aqui o número 1 para milho, número 2 para feijão, número 3 para, digamos que esse subsistema gera frutas também, e assim sucessivamente. Então, por que que isso é qualitativo, Éden? Fazer essa representação do funcionamento do agroecossistema? Porque nós não estamos utilizando quantidades, nós estamos usando só informações que dão qualidade no agroecossistema, tá? Esse subsistema, por exemplo, ele pode fornecer produto,
para a comunidade. Então, às vezes, vocês fazem a pesquisa lá no monitoramento e a família disse que fez uma doação de frutas ou de verduras. Aí essa representação vem para cá a nível de comunidade. Alguma pergunta, gente, sobre essa modelização? É difícil desenhar esse modelo, esse gráfico? É difícil utilizar as setas? Vocês querem colocar alguma opinião? Qualquer coisa vocês me acionam, tá? Então vamos lá, continuidade. Uma outra forma de fazer esse funcionamento do agroecossistema é através do fluxo de rendas, tá certo? Então vamos lá, digamos que um agroecossistema gerou um produto aqui para a família, ó, tá na setinha vermelha, sendo consumido pela família. Isso vai virar uma renda, ou seja, a pessoa deixou de gastar com alguma coisa. Aí a gente faz esse fluxo da renda na cor azul. Você tem que usar um outro mapinha com a estrutura, né, do agroecossistema para você fazer esse funcionamento das rendas. Então, o que era produto consumido pela família, vocês vão fazer a setinha em azul. O que for de fluxo de renda que vem de outra localidade, né, de outra origem, por exemplo, se a família, né, tem uma relação aqui com o mercado, né? Ela, por exemplo, ela tem uma fonte de renda como diarista, por exemplo. Ela presta serviço fora da comunidade, então vai entrar uma renda aqui. Ou digamos que ela vende lanches, então, né, vem uma renda para cá também, tá? E aí a gente representa na cor verde, quando envolve valor, quando envolve dinheiro, tá certo? Digamos que a família receba uma renda do governo, uma previdência, por exemplo, um auxílio doença ou uma aposentadoria. Então, isso entra aqui mostrando o funcionamento do agroecossistema. Tá? Nesse exemplo aqui, ó, esse subsistema, ele contribui com alguma renda, né? Por quê? Porque está vindo algum alimento para a família e ela está deixando de comprar, tá? Então, assim, comparando o fluxo de insumos e produtos, a representação é com as cores preta para insumo e vermelha, preta para insumo e vermelha para produtos. Quando for para rendas, se for a renda que a gente diz não monetária, a representação da flechinha, da seta é em azul. Se for envolver, né, dinheiro, recebimento ou pagamento, aí vem na setinha verde. Uma outra coisa que nós fazemos sobre o funcionamento dos agroecossistemas é a divisão social do trabalho por gênero e geração. Então, digamos que o seu trabalho, né, no projeto de pesquisa com os agricultores, é ver a divisão social do trabalho. Como é que você vai fazer essa representação? Então, imagine que existe as tarefas domésticas, varrer a casa, lavar a louça, fazer comida. Como é que a gente faz essa representação? Então, é em cores também. Então, a cor preta pode representar aqui o papel do homem, né? Então, nesse exemplo aqui, ele está ajudando nas tarefas domésticas, e a seta em vermelho indica que a mulher está fazendo isso. Já a seta verde e azul indica a divisão de trabalho entre jovens e adultos, certo? Éden, e sobre os trabalhos de campo com os animais e as plantas? Nesse exemplo aqui, eu estou mostrando que o homem ele está trabalhando nesse subsistema, digamos que seja no roçado, tá? Já a mulher, ela possivelmente é quem trabalha nesse outro subsistema. Digamos, ela está mexendo aqui com a criação de aves ou a criação de cabras. Então, essa técnica de visualização ajuda a gente a qualificar o funcionamento do agroecossistema. Nesse caso aqui, ó, desse subsistema, indica que tanto os jovens como os adultos, eles estão trabalhando nesse subsistema, certo? Essa setinha verde aqui, ela pode indicar que alguém da família, né, no caso aqui possivelmente um jovem, ele está trabalhando fora, ele está trabalhando em algo que não é da agricultura. Exemplo, numa empresa de calçado,
Aí você pode fazer essa representação. Opa, uma das filhas, né, dessa família aqui trabalha na cidade, certo? E você vai perceber que os outros componentes, né, por exemplo, no caso, os adultos não têm trabalho fora do agroecossistema, e também nem a mulher, que é a setinha vermelha, e nem o homem, tá? Então é isso que ilustra aqui essa divisão social de trabalho. Aqui nós temos uma setinha vermelha, certo? Ela pode estar indicando, né, na verdade, essa setinha vermelha tinha que estar saindo aqui da família e vindo para a comunidade. Seria a mulher participando de alguma atividade na comunidade. Uma reunião de projeto, uma reunião de associação, de cooperativa, de casa de sementes, ok? Tá? Então, assim, nós temos, né, a estrutura do agroecossistema e o seu funcionamento representado pelas setas. A representação do fluxo de insumos e produtos, a representação do fluxo de renda, né, renda não monetária e renda monetária, e também a representação da divisão social de trabalho entre homens e mulheres e entre jovens e adultos. Entregando. Certo? E aí, assim, tá, como é que, Eden, a gente pode ir para a parte quantitativa? É o que eu citava lá no início. Então, digamos que nesse subsistema aqui, tem um produto que foi gerado e veio para a família, digamos carne. Aí você vai colocar o número 1 nele. E digamos que um segundo produto foi gerado aqui nesse agroecossistema, digamos que é um roçado. Então, assim, esse número 1 representa um produto que veio aqui para a família, então vocês têm que memorizar, né, lembrar que esse número representa um produto que saiu daqui, e o número 2 representa um produto que foi vendido para o mercado. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai focar na quantificação, né, do fluxo de produtos, tá certo? Que é uma demanda que existe nos projetos que vocês participam. Por exemplo, no projeto Bem Diverso, tá? Tem uma atividade que é do monitoramento do fluxo de produtos. E aí, na relatoria, vocês vão entregar os relatórios nesse formato, desenhando o agroecossistema e sua estrutura e fazendo a quantificação. Entendido? Alguma dúvida, gente, sobre isso? E agora nós vamos visitar uma base de dados. E aí, no exercício, vocês vão tentar fazer esse desenho da estrutura e do funcionamento do agroecossistema. Eu vou pedir para vocês focarem nos produtos. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento dessa tela e a gente vai ver algumas imagens. E aí eu adianto para vocês que esses arquivos eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Então, vou ampliar um pouco aqui para quem estiver acompanhando do celular. Imagine que você identificou lá no campo, né, o fluxo de produtos. E aí vocês vão registrar em algum local. O que a gente indica é esse quadrozinho aqui, certo? E aí, para você fazer a quantificação do fluxo de insumos e de produtos. Eu vou pedir para vocês focarem no fluxo de produtos. Destaquei aqui em verde. Aí você vai colocar o nome do subsistema. Então, digamos aqui, subsistema caprinos. E assim sucessivamente, né? Poderia ser o de ovelhas, o de bovino, de suínos. Aí lembra das setas com os números que eu falei? Então, digamos que nesse exemplo, um insumo foi o vermífugo. E aí você colocou lá o número 1, lá no desenho, tá? O número 2 aqui, digamos que tenha sido, vou pensar aqui, adubo, outro insumo. O número 2 seria um adubo.
um adubo químico que foi utilizado no subsistema de caprino. Digamos que o caprino está criado lá no agrofloresta, né? Mas a família estava usando um adubo químico lá dentro da área, tá certo? No caso dos insumos, aí vocês vão ver que tem essa coluninha aqui que a gente chama de quantidade. E aí vocês vão colocar uma ideia, né, de quantidade utilizada no determinado período por aquela família, né? Então, digamos que no caso aí do um insumo usado no agroecossistema, foi utilizado 100 ml de um vermífugo. Então, isso ficou registrado. E aí você vai colocar um valor, certo? Aí você tem que perguntar quanto que foi gasto no vermífugo. E aí, digamos, foi comprado 1 litro e foi utilizado 100 ml. Então, você faz essa conta e anota. No caso aqui de insumos, digamos, de produtos, então, digamos que o produto lá você registrou como número 3, tá? Isso no seu relatório. E aí, digamos que no exemplo, a família produziu carne naquele ano, né? Então, digamos que um bodinho lá deu 20 quilos, quando você vê o rendimento de carcaça foi 50%, então deu 10 quilos. 10 quilos de carne produzido naquele período. Aí você vai e faz uma conta, né? Digamos que o quilo da carne foi 20 reais. Então, se a família produziu 10 quilos naquele período, o valor daquele produto foi 200 reais. Então, assim, é nesse momento que vocês vão ter a quantificação dos produtos de um determinado agroecossistema. Ok? Alguma dúvida sobre essa tabela, gente? Então, vou dar seguimento, tá? Então, assim, esse é um instrumento que eu vou compartilhar com vocês, para vocês utilizarem nos projetos para fazerem as relatorias, né? Por exemplo, o pessoal do Bem Diverso, que tem que fazer o monitoramento do fluxo dos produtos. Isso serve para os dois grupos também. Vou interromper aqui, vou localizar o próximo arquivo. Então, vamos lá, gente. Eu vou pedir para o grupo da Dalcilene fazer alguns comentários, certo? Do que conseguiu fazer. Enquanto isso, o grupo do Bem Diverso vai tentando fazer o exercício com as informações que eu compartilhei. Então, eu vou começar pela Dalcilene, que é uma das responsáveis em acompanhar o agroecossistema da dona Nery. Dalcilene, o que você conseguiu praticar? Oi, doutor Éden. Tá me Oi, ouvindo? Dalcilene, estou. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. A gente estava tentando fazer aqui, doutor Éden. Isso, a Posso ideia do curso mostrar? é isso, é tentar, pode sim. Você tem Pronto. como compartilhar, ou mostra a imagem, ou compartilha. Doutor Éden, a gente fez aqui numa folha. Como é que eu Tudo bem. compartilho? Você pode me mandar pelo. Tenta mostrar na câmera da Alcilene, para ver se a gente consegue ver. Isso, tá certo. Tá dando para ver? Eu estou conseguindo ver a representação do agroecossistema, tá? Mas assim, você pode comentar para a gente. Pronto. Vamos lá. Bom, a gente fez aqui com base nas informações, né? A gente, bem no centro do desenho, tem o núcleo, né, social de gestão do agroecossistema, né, que é a família Ximenes. Vocês estão me ouvindo? Estamos, pode continuar. Pronto. Aí, em seguida, temos os subsistemas, que são, a gente notou, né, que são as cabras, as galinhas, os suínos, as vacas, os peixes, o roçado, o agroextrativismo, que é a carnaúba, né, o quintal produtivo e as fruteiras.
Aí, como mediador de fertilidade, temos a silagem, o poço, o banco de proteína, a cisterna, o jumento e a capineira. Ok, Tá me ouvindo? pode Ok, né? seguir. Pronto. Aí aqui é a modelização, né? Em relação aos fluxos, eu tentei fazer aqui as setas, né? Não sei se tá certo, mas eu vou falar aqui. Pode falar, né? Pode sim, nós vamos ficar imaginando. Pronto, pois imaginem aí o mediador de fertilidade capineira, né? A setinha vai para as vacas, né? E só para as vacas. E o da silagem também vai para as vacas. O mediador de fertilidade, o jumento, né? Que ele vai servir como transporte, né? Vai para a família. A cisterna também vai para a família, né? Que vai ser a água que a família vai utilizar. O poço, ele vai para o quintal produtivo, né? E para as fruteiras. E o banco de proteína vai para os subsistemas vacas, galinhas, suínos e cabras. O roçado vai também para a família, que vai ser através, né, do milho, feijão, que eles vão colher e vai servir de alimento. E o subsistema agroextrativismo, né, que é a canaúba, vai tanto para o roçado, né, que vai como forma de bagana, e também vai para o mercado fora do território, que a gente sabe que da canaúba se extrai a cera, né, e provavelmente essa cera eles vão vender para o mercado fora do território. Então foi isso que a gente conseguiu fazer. Ok, vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Tá. Pronto, o Dalcilene, ficou o registro, né, aqui, né, na nossa aula, tá certo? E aí o Certo. pessoal do outro grupo, né, ouviu, tá? Depois eu vou falar um pouco, e aí o que vai complementar o exercício de vocês é depois colocar o númerozinho nas setas, Ok. e aí dos números vocês vão começar a imaginar a quantidade desses produtos, certo? Digamos assim, leite, né? Quanto possivelmente de leite a família produziu, aí você vai registrar lá, né? Digamos que ela tira 3 litros por dia. Em 10 dias seria 30 litros, seria 90 litros por mês. Quanto que seria por ano? Aí teria que multiplicar 12 vezes 90 litros. Tá? Então, entendeu como é que quantifica os produtos de um agroecossistema, Dalcilene e demais do grupo? Sim, entendi, doutor Eden. E E só assim, mais e assim uma, sucessivamente. Pode falar. só mais uma observaçãozinha aqui, que a gente também colocou as setinhas dos subsistemas cabras, galinhas, suínos, vacas, todos pro núcleo, né, da família, para a família. Porque com certeza eles tiram, né, para se alimentar, né? Tiram alguma galinha, né, alguma cabra, Isso. para servir de alimento. Das vacas Pronto. tiram leite, né? Por Pronto, aí. Dalcilene. Então, assim, para os demais entenderem, né? Porque no nosso curso a gente sempre está trazendo esses 3 aspectos. A seleção de uma ferramenta participativa, no caso aqui, a técnica de visualização utilizando os fluxos, no ambiente de unidade familiar, nesse exemplo é o da família Ximenes, que participa do projeto Rede Nova Agroeco. Né? Então, assim, como que esses elementos ajudam a gente a analisar a sustentabilidade desse agroecossistema? Tá? Então, você já tem subsídio aí para quando você for para campo, você complementar essas informações que você começou o exercício nesse grupo. Aí isso vale também para as demais componentes do seu grupo, né, para que ficaram a Gardênia, a Tamires, a Mariana Damasceno, quem mais? A Tainã,
Você pode lembrar para mim? Sou eu, Karina, Gardênia, Mariana, Tamires e Tainã. Certo, ok. Muito bem, então eu vou deixar projetado aqui, depois eu falo um pouco mais. Eu vou pedir para o pessoal do grupo da Miriam e da Dona Regina para comentar, né? Pode ser individual, viu, gente? Ou se vocês conversaram em grupo ou no bate-papo, o que que vocês conseguiram construir, né? Que essa é a ideia aqui do curso, né? Que vocês façam esse compartilhamento da parte prática e tragam as dúvidas também. Quem se habilita? Então, eu fiz aqui, mas eu ainda estou um pouco confuso, mas eu fiz. Pois vá falando aí para a gente, Elane. Tá, de subsistemas da Dona Regina, eu coloquei eu fiquei confuso quanto os suínos, que depois ela deixou de criá-los. Aí eu coloquei as cabras, os suínos e as cabras e os suínos. E os de mediadores de fertilidade, eu coloquei as cisternas e o plantio. E no núcleo social de estudo do agroecossistema, eu coloquei a família dela. Ok, ok, Elane, a ideia é praticar e a gente vai fazendo os ajustes, tá? Mais alguém do grupo da Elane quer comentar o que conseguiu fazer? Ou dúvidas também? Vou aqui na lista, né, dos alunos. Miriam, quer comentar, Miriam, a modelização? Bom, você quer comentar alguma coisa da modelização? Ou vai passar a vez? Não, doutor Eden, deu para entender. Eu só confundo um pouco as cores, Certo, tá ok, muito certo? bem. Mas deu para entender sim, tá? Já é uma contribuição, né? Vai lá, Silviane, conseguiu? Consegui. Você quer comentar algo? Boa tarde. É o mesmo que como a Miriam falou aí, ainda o que está confundindo a gente são as cores aí. Tá certo, ok. Muito bem, já é um apoio. Viviane, comentários. E a Yara, que está chegando aí por intermédio da Viviane. Oi, boa tarde. Boa tarde. Essa é uma ferramenta que a gente usa bastante, né? Só que eu confesso que estou um pouco enferrujada, porque faz muito tempo que eu não uso, mas eu considero fácil, como as meninas falaram, que confunde muito, são as cores das setas, e é isso. Tá bom, Viviane, ok. Tá, então me lembrem de resgatar o que vocês comentaram, tá certo? Eu vou começar pelo o grupo da Dalcilene, tá? Eu vou fazer aqui mais uma exposição aqui de slides, e aí se vocês tiverem, né, comentários, vocês guardem eles aí que a gente pode conversar depois. Deixa eu ver aqui. Vocês comentaram alguma coisa sobre o fluxo de insumos e de produtos. Eu vou chegar lá na modelização que eu tinha aqui para vocês visualizarem, né, e atualizar com a que vocês fizeram. Vocês conseguem ver aí, Mariana, Gardênia, Tainã? Sim, consegui. Silene? Olha, vocês acham que tem alguma coisa semelhante aí com o de vocês? Tem, doutor Eden, mas está muito bonita. Olha só, Dalcilene e demais do grupo. No caso, a carnaúba, né, extrativismo, ela vira um subsistema, e aí vai, ó, suínos, peixes, aves, bovinos, caprinos e ovinos, milho e feijão, e as forrageiras, certo? Os mediadores deles são o poço, o açude pequeno, a cisterna, então são os estoques de água. E aí eles têm uma máquina forrageira, viu? Essa forrageira aqui se refere a uma máquina, e eles têm os silos, tá? O que está faltando aqui? O jumento e o curral, tá certo?
Então, no caso, uma capineira que eles tinham lá, ela não é mediador, ela é o sistema em si, ela é um subsistema, tá bom? A partir disso, aí você, né, entra na representação, ó, o fluxo dos insumos. No caso, as forrageiras da Auxilene, ela ficou como um subsistema. A máquina forrageira é que é o mediador. Por quê? Porque ela pega a forragem, e aí a forragem é triturada lá e, por exemplo, é fornecida para os bovinos. Tá certo? Então, eu vou passar rapidamente aqui, ó, só mostrando o fluxo dos insumos, para onde vai, ó. E aí a cor dos insumos, tá? E serve para outro grupo, a gente representa na cor preta, certo? Então, eu vou passar aqui mais rápido. A dos produtos, ó, você pode fazer separado. Ó. No caso aqui, a carnaúba, ela tem uma setinha vindo para o mercado, para fora do território, inclusive. Por quê? Porque eles extraem, né, ali aquele material, né, a cera para a cera de carnaúba, né? E aqui você tem, por exemplo, os suínos fornecendo um produto para a família. No caso, o fluxo de produtos, gente, é representado pela cor vermelha, tá certo? E assim sucessivamente, ó, como que ficaria representado. Aqui ilustrando o fluxo de rendas, as setinhas verdes, né, mostrando entradas aí de fora, e alguma doação que a família recebe, ó, é azul. Então, para cada tipo de fluxo, né, o fluxo de renda, aí você vai utilizar as cores azul e verde. E assim sucessivamente. Certo? Mas assim, com base nas informações que o grupo da Auxilene apresentou, vocês já poderiam fazer uma análise. Na opinião de vocês, como é que está a estrutura e o possível funcionamento desse agroecossistema? Se vocês fossem fazer uma avaliação mais geral da sustentabilidade, esse agroecossistema, ele tem uma tendência a se sustentar ou não? Eu queria que vocês apresentassem uma opinião. E aí eu vou sempre direcionar para a Dalcilene, que ela é uma das responsáveis por esse acompanhamento agora. O que você acha, Dalcilene? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto, eu acho que eles conseguem sim se sustentar, doutor Eden. A gente vê que é bem rico, né? Aí a modelização, né? A gente vê que tem bastante alimento, né? Tem aí o roçado de milho e feijão, que vai servir também tanto de alimento para a família, como para manter também os animais, né? Ótimo, ótimo, Dalcilene. Essa é a perspectiva. É vocês usarem esse instrumento e ele já servir para uma análise, mesmo do ponto de vista qualitativo. Quando vocês começam a quantificar, dar os valores desses produtos, o volume e o preço, aí vocês vão ter uma ideia de fazer análise quantitativa, tá certo? Então, o método, ele traz a parte qualitativa e a parte quantitativa. E aí a comparação que vocês podem fazer entre agroecossistemas, por exemplo, esse agroecossistema da Dona Nery, comparado com outra família que não participa desses projetos. Esse agroecossistema ao longo do tempo. Como é que era em 2010, em 2015, como é que está agora em 2020, como é que vai estar em 2022, quando o projeto acabar. Tá? Então, essas são as possibilidades, certo? Então, vocês têm aqui os instrumentos, a análise através da modelização, que pode ser qualitativa, para complementar a análise quantitativa, e aí se chegar nas comparações. A respeito do grupo 1, deixa eu finalizar aqui a apresentação e eu vou fazer alguns comentários. Deixa eu ver aqui se achou. Então, vamos pegar por base, né, a fala que a Elane trouxe, representando o grupo aí, né, da Mirialene, Regina, Yara, Viviane, Silviane, e se tiver mais alguém, vocês escrevem aqui no chat.
No caso aqui, é uma informação mais atualizada do que a Elane colocou, né? No caso lá, Elane, que você trouxe para a gente, ela começou a criar suínos, mas depois ela parou. Então, ela não teria no agroecossistema dela a criação de suínos. O que permaneceu lá do ponto de vista de criação de animais foram as cabras. E aí, atualmente, a dona Regina cria a cabra dentro do sistema agro-silvopastoril. O que faltou vocês acrescentarem na modelização da dona Regina foram as agroflorestas, né? Por exemplo, em determinado ano, acho que foi 2015, ela começou a implantar o agro-silvopastoril. Depois ela fez uma parceria com outro agricultor. Aí ela teve o sistema agro-silvicultural. E ela tem também hoje, né, o próprio quintal produtivo, tá? O que, assim, né, vocês utilizaram a linha do tempo para fazer a modelização. Então, não seria o que está representado aqui. Eu estou mostrando mais, né, para complementar a fala de vocês. Né? No caso, vocês que estão acompanhando agroecossistemas pelo projeto Bem Diverso, né, que visa aí aumentar o uso das agroflorestas no território Sertões de Sobral, a atenção que vocês têm que dar quando for quantificar o fluxo dos produtos, identificar de onde vem aquele produto. Se ele vem de um quintal, se ele vem de alguma agrofloresta do tipo agro-silvopastoril, ou se ele vem de uma agrofloresta que é a associação das fruteiras e hortas com as árvores. E aí vocês fazem a representação como? No caso do fluxo de produtos, a cor da seta que a gente utiliza é a vermelha, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar um exemplo aqui. Vou usar aqui uma caneta. Digamos que do sistema agro-silvopastoril, que ela cria cabra, saia o produto carne. Então, viria para cá, entendido a representação? Digamos que ela venda também. Ela tem um animal para venda, para o mercado. Aí vem uma setinha. Digamos que ela resolve fazer uma doação aí para a nossa comunidade, hein, gente? Eu vou doar um cabrito. Certo? Então, olha só, o fluxo dos produtos. Ó. Então, ela tem essa estrutura de criar cabra no agro-silvopastoril e possivelmente o produto vem para a família, vai para o mercado e vai para a comunidade. Ativa, certo? Então, assim, qualitativamente, o que seria bom para esse agroecossistema? Que ela produza para comer e para doar. E aí, uma outra coisa que vocês vão monitorar é a quantificação. Então, digamos, eu chamei aqui de número 1, digamos que seja carne. Certo? Então, a Regina produziu aqui carne para a família. Digamos que o número 2 aqui seja o animal. Ela vendeu o animal. Eu vou pôr aqui só as iniciais, tá certo? Aí lá no quadrozinho de quantificação dos produtos é que vocês vão colocar, dona Regina, quantos quilos de carne, por exemplo, você consumiu em 2020? Dona Regina, quantos animais você vendeu em 2020? Dona Regina, quantos quilos de carne você doou para a comunidade? Certo, gente? Então, essa imagem ela ilustra muito bem isso. Essa técnica de visualização, que é a modelização do agroecossistema com a estrutura, né? Representando os suprassistemas, representando os subsistemas nas devidas cores e os mediadores de fertilidade. E além da estrutura, você faz o funcionamento. Como é que funciona o fluxo de produtos para autoconsumo, para a venda ou para a doação. E aí você tem uma ideia qualitativa, né? Já de fazer uma análise qualitativa. Aí a quantitativa, ela começa quando você começa a medir os valores, né? Assim, o volume do que foi produzido e o valor monetário daquele produto. E tem outras formas também, mas a ideia hoje foi trazer isso para vocês, né? Nesse caso, eu pergunto para o grupo,
O que vocês acham, em termos de sustentabilidade, desse agroecossistema da Dona Regina, que fica no sítio Areias, no município de Sobral e pertence aos territórios Sertões de Sobral? Vamos lá, parte prática do grupo. Doutor, ainda dá para ver que ele é diversificado, né? Que tanto tem o agrossistema, como tem os animais que estão abastecendo tanto a família, como também possivelmente o mercado fora dele. Ótimo, Elane. Você trouxe aí, né, a partir, né, do conjunto de informações, uma possibilidade de análise, tanto qualitativa, quando você fala né, na diversidade dos subsistemas, pode-se acrescentar os tipos de subsistema, né, ela cria e planta preservando as árvores, como também essa parte quantitativa, né, que começou aí a ser projetada. É isso mesmo, viu, gente? Então, se tiver ficado alguma dúvida, né, vocês me lembrem aqui, eu vou parar a projeção, parei de apresentar, e aí a gente chega aqui nos finalmente, né? O que a gente esperava aqui de vocês, né, que a gente apresentou lá no início, era aplicar a modelização como uma ferramenta aí participativa, para análise de uma unidade de aprendizagem familiar, nesse contexto, né, da sustentabilidade nos territórios do semiárido.